Olá, graça e paz, bom dia. Estamos aqui no nosso direcionamento diário. Bom dia. Que esse seja um dia realmente de muita direção de Deus para as nossas vidas. Que maravilha poder ter a convicção, a certeza de que estamos na direção certa. Estamos no propósito certo, porque estamos sendo dirigidos, direcionados por Deus. Que bom que nós podemos contar com essa maravilha que é o direcionamento de Deus. Às vezes eu fico pensando quanto que nós perdemos, quanto que nós realmente vacilamos todos os dias quando nós deixamos de com muita seriedade, com muito cuidado, olhar para Deus e realmente, de todo o nosso coração, buscarmos a direção dele e não apenas buscarmos a direção dele, não apenas para saber qual seria o direcionamento dele, mas para caminhar no dia dentro desse ambiente do direcionamento de Deus. Estamos praticamente iniciando as nossas lives com esse tema, direcionamento de Deus, ou direcionamento diário. Mas nessa semana em especial de início das nossas lives direcionamento diário, nós estamos falando de 7 atitudes, 7 decisões que se tornarão em atitudes para uma vida abundante, para uma vida abençoada. E nós estamos aqui habitando nesses dias no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. No verso 16, a direção de Deus no domingo foi: celebrem, regozijem, alegrem-se, alegrai-vos sempre. Essa ideia do sempre, alegrai-vos não é uma má ideia, não é uma ideia tão difícil. Mas quando fala esse sempre, complica bastante as coisas para nós, se não estivermos ligados no propósito e no verdadeiro conceito do que significa regozijarmos no Senhor. Isso foi o primeiro dia da semana. Alegrem-se. Então o que eu aprendo aqui? É que essas atitudes, elas devem ser cumulativas. Ou seja, nós fomos direcionados a nos alegrarmos sempre. Significa que esse regozijo nosso não deveria ser, ou não deve ser só no domingo, primeiro dia da semana, mas que ele deve ser um propósito, uma decisão contínua. Então significa que nós devemos regozijar sempre, domingo, segunda, terça e daí por diante. Ontem falamos sobre orar sem cessar, ou seja, nós devemos orar de domingo a sábado, todos os dias, porque aqui está falando orar sem cessar. Na verdade, a oração é todo dia, o dia todo. O regozijo é sempre, todo dia, dia todo. Ontem nós abordamos aqui a visão da gratidão, o direcionamento da gratidão. Porque é impossível que você regozije sempre se você não tiver um coração grato. Porque se houver ingratidão no coração, nós vamos partir para a murmuração. Eu estava vendo uma mensagem de Bill Johnson,
e ele tem uma mensagem que eu acredito que futuramente possamos falar nisso aqui com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de tempo, mas ele fala a respeito de que palavras geram tronos. Palavras geram tronos. Por isso que quando estamos regozijando sempre no Senhor, as nossas palavras, elas serão de gratidão. Elas serão de louvor, de adoração. Se nós estivermos orando ao Senhor sem cessar, as nossas palavras também serão de perdão, de adoração, de dedicação, de serviço, de compromisso com Deus, de convicção de que Deus está conosco. Se nós estivermos vivendo uma vida de gratidão, dando graças por tudo, também as nossas palavras não serão torpes, não serão perdidas, não serão maculadas com as nossas mazelas, com as nossas reclamações, com as nossas murmurações, com o nosso vitimismo, com as nossas autopiedades. Ela vai ser preenchida com louvor, adoração, gratidão, não é? Palavras de amor a Deus. E quando Bill Johnson fala sobre palavras geram tronos, o resumo seria: palavras de adoração entronizam Deus em nossa vida. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então, quando nós adoramos, nós agradecemos, nós louvamos a Deus, nós temos um coração grato, nós criamos em nós um trono para Deus. Que maravilha! Mas o contrário seria construir um trono para Satanás. Na murmuração, na maledicência, nas reclamações, nas palavras torpes, nos xingamentos, na verdade, nas calúnias e tantas outras palavras que podem gerar tronos. Então, quando as nossas palavras podem gerar tronos, é porque palavras de adoração, de louvor e de gratidão gera trono para Deus. Palavras de ingratidão, palavras de reclamação, palavras de murmuração, palavras torpes, elas geram tronos para Satanás. E isso é preciso que a gente tenha isso em mente quando a palavra de Deus nos direciona a em tudo dar graças. Eu estou recapitulando aqui para você que não ainda viu, mas se você quiser ver todas as nossas lives, elas são curtas, por incrível que pareça, e elas estão todas gravadas no nosso perfil no Instagram. Então quero aqui louvar a Deus pela sua vida que está aqui já comigo e por você que em algum momento do dia, em algum momento da semana, em algum momento do mês ou do ano, ou até mesmo de outro ano, você esteja vendo essa live agora. Quero também agradecer a Deus e a sua vida, você que é de outro estado, de outros municípios. Estamos vendo assim, sempre quando eu abro a live aqui, nossos companheiros legendários aqui juntos, né, naquele compromisso de que família não abandona, família não deixa para trás, família não deixa brecha. Aos meus companheiros legendários. Eu quero hoje, então, ler com você o verso 19. O verso 19 diz assim: não extingais o espírito. Eu estou falando de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Segunda-feira falamos do verso 16, terça-feira falamos do verso 17, quarta-feira do verso... Aliás, domingo falamos do verso 16, segunda do verso 17, terça do verso 18 e hoje do verso 19. Esse versículo, ele sempre me chamou muita atenção com respeito a esse direcionamento. Não faça isso. Né? Ele está na linha daquelas coisas que nós, no direcionamento de Deus, daquilo que não devemos fazer. Ele começa dizendo, não extingais o Espírito. Algumas versões vai dizer, não apaguem o Espírito. Outras versões, como a Nova Tradução da Linguagem de hoje, vai dizer,
não atrapalhem a obra do Espírito Santo. Então, partindo por esse princípio, partindo por isso, por esse versículo, eu gosto de pensar que aqui está a chave para uma vida extraordinária. Temos falado de direcionamento de Deus para uma vida abençoada, para uma vida abundante. Então, Jesus disse que quando ele fosse ao céu, as moradas, né, que ele havia deixado quando veio a esse mundo, que ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. Eu quero aqui, em rápidas palavras, pensar com você sobre a atuação do Espírito Santo na vida, principalmente da Igreja do Senhor. O Espírito Santo sempre atuou com o povo de Deus, né? Ele sempre usou pessoas no decorrer da história, mas há uma promessa de Jesus que o Espírito Santo viria. Quando Jesus, no capítulo 16, verso 18 de Mateus, ele promete que edificaria. Ele prometeu que edificaria. Isso diz respeito a um tempo futuro. Jesus não estava edificando a sua igreja naquele momento, mas ele diz que sobre a confirmação, sobre a afirmação de que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, sobre esta afirmação, sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre essa fundação, esse fundamento, ele edificaria a igreja. Então ele passa pelo seu propósito, ele se entrega para morrer por nós, e depois da ressurreição ele ascende ao céu para que então a igreja seja estabelecida. E o aconselhamento foi: fiquem em Jerusalém, não saiam daí, até que vocês recebam a promessa, até que do alto sejais revestidos de poder, quando vir sobre vocês o Espírito Santo. E então o Espírito Santo vem, como nós conhecemos em Atos 2, ele vem e ele enche a todos. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja então é estabelecida. Pedro, naquele dia, ele explica o que está acontecendo para aqueles que estavam ali sem saber o que estava rolando ali. Ele explica e cerca de 3.000 almas se convertem. E a gente vai perceber que o Espírito Santo agora ele passa a ser realmente o condutor, aquele que conduz a igreja, aquele que enche, aquele que capacita, aquele que direciona toda a verdade, aquele que faz lembrar de tudo que nós aprendemos. O Espírito Santo no domínio, o Espírito Santo preenchendo todos os espaços da vida daquelas pessoas. E a Bíblia diz que, depois da conversão, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E então a igreja era uma igreja unida, uma igreja coesa, uma igreja que não havia necessitados nela, uma igreja que não cessava de ensinar, de cultuar, né, de dar graças a Deus, de adorar a Deus. E enquanto isso, diz a Bíblia que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, havia um domínio total do Espírito Santo. Havia um domínio total. Mas chega um tempo na história da igreja que nós vamos ver, por exemplo, Paulo, ele ensinando e clamando, na verdade, levantando um clamor à igreja de Corinto, que eles pensassem a mesma coisa, que eles voltassem a viver o mesmo propósito, que eles tivessem o mesmo alvo, e que eles não deviam ficar divididos entre Apolo, Paulo, né, Pedro, Jesus. E a igreja agora estava dividida, agora não mais o Espírito Santo era o único que dirigia a igreja no mesmo pensamento, no mesmo propósito, mas havia agora um certo partidarismo, uma certa divisão, algumas dissensões dentro da igreja. Tanto é que no capítulo 3 de 1 Coríntios, as Bíblias, principalmente as Bíblias um pouco mais antigas, na sua epígrafe vai dizer que o espírito mundano
causa dissensão nas igrejas. Então, na verdade, agora a gente percebe que não é o Espírito Santo de Deus, mas o espírito mundano, o espírito humano dirigindo. Então, na verdade, inclusive a igreja ou qualquer ser humano tem essa decisão, tem eu diria que essa capacidade de atrapalhar a obra do Espírito Santo, de extinguir o Espírito. Então, se nós queremos realmente ser direcionados pelo Senhor, ter uma vida direcionada por Deus, viver dentro do direcionamento de Deus para toda e qualquer coisa que formos fazer, é preciso que nós aprendamos que o verso 19, a orientação, o direcionamento é: não apaguem o Espírito, não atrapalhem o Espírito. Quantas vezes nós temos conversado muito sobre isso, quantas vezes Deus está trabalhando em algo, trabalhando em alguém, fazendo a obra na vida de alguém, e nós olhamos para aquela pessoa e achamos que aquela pessoa está sendo atacada até mesmo pelo inimigo, e nós atravessamos o caminho do Senhor tentando impedir que o Senhor faça a obra dele. Na verdade, o Senhor corrige o filho que ama. É interessante que a Bíblia vai dizer que Deus corrige a todos quanto Ele ama. Eu aprendo que isso, quando o Senhor fala que Ele corrige a todos quanto ama, está falando que Ele corrige a todos, todas as pessoas, toda a humanidade, porque Ele ama o mundo. Mas aí, nesse mesmo versículo, ele diz: mas Ele açoita aqueles que Ele tem por filhos. Porque corrigir, você pode corrigir à distância, mas açoitar é contato direto, é contato pessoal. Então, isso que significa que o Senhor nos corrige com açoite, porque Ele tem um contato pessoal conosco. E muitas das vezes, quando vemos pessoas sendo, de certa forma, açoitadas pelo Senhor, nós entramos na frente, nós tentamos atrapalhar, nós tentamos ajudar de alguma maneira, mas nós precisamos ter discernimento para entender o que é, quando e com quem Deus está fazendo a sua obra. Então, o direcionamento diário de Deus é para isso, para que a gente não, no mínimo, que a gente erre menos, que a gente vacile menos, porque como ser humano, vez por outra, nós colocamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas palavras, onde não deveríamos colocar, porque nós deveríamos andar constantemente dirigidos, dominados, controlados, conduzidos pelo Espírito Santo. Se queremos ter uma vida extraordinariamente abençoada, nós precisamos urgentemente permitir que o Senhor nos direcione. Não apenas permitir que Ele nos direcione, mas andar segundo tal direção. E o Senhor, para que isso pudesse acontecer, Ele diz: eu não vou orientar você à distância. Eu não vou estar ao seu lado para te orientar. Eu não vou estar à sua frente ou à sua retaguarda para te orientar. Eu vou estar em você para te dominar. E então, quando nós aceitamos a fé, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós somos batizados, nós somos cheios do Espírito Santo. E por que não apagar o Espírito Santo? Porque é Ele que nos enche de dons, é Ele que nos capacita, é Ele que nos convence de pecado, da justiça, do juízo. É Ele que é aquele que nos faz lembrar das coisas que temos aprendido. É Ele que nos guia em toda a verdade. É Ele que nos consola. É Ele que nos dirige. É Ele que nos guia. Então, se nós queremos realmente viver uma vida abundante, nós precisamos aprender a não
atrapalhar a obra do Espírito Santo. Não apagueis, não apaguem, não extingais o Espírito. Esse é o direcionamento de Deus para quem quer ter uma vida abençoada, abundante. Até porque Jesus veio exatamente para isso, para que tenhamos uma vida em abundância. É interessante olhar para a palavra e ver tantas promessas de Deus. Mas eu queria aqui lembrar agora de uma promessa que é o que está em Isaías capítulo 1, versículo 19, que vai dizer assim: se quiseres, e se ouvires. Ouvir aqui é obedecer. Se você quiser ouvir, se você quiser e se você obedecer, você vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. É isso. Por que não desfrutamos o melhor? Porque nós não queremos. Porque se quiséssemos, ouviríamos. Mas nós não queremos. Ou nós até queremos, mas não queremos obedecer. Queremos a bênção, queremos os resultados especiais e positivos, mas não queremos nos submeter, não queremos nos sujeitar. A Bíblia diz que, sujeitando a Deus, nós temos a capacidade de resistir ao diabo. E se sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, a Bíblia afirma que ele, Satanás, fugirá de nós. Então que hoje eu e você possamos, dentro desse direcionamento tão especial de Deus, lembrar que nesse dia, o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos estar firmes, atentos à obra do Espírito Santo, estar sempre obediente à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é alguém que toma posse das nossas mentes em alguns momentos mais fervorosos, por exemplo, de um culto, mas nós estamos cheios, e isso significa que, independente do ambiente que estarmos, independente do lugar onde estivermos, do que estejamos fazendo, se estamos dentro dos propósitos, dos princípios da palavra de Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo e ali ele está atuando. Quando alguém diz que fulano é cheio do Espírito Santo, às vezes nós vemos isso. Pessoas que são membros de igreja, membros da mesma igreja, olha para alguém daquela igreja e diz: aquela pessoa ali, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A pergunta que você tem que fazer é: e eu sou cheio do Espírito Santo? A pergunta que temos que fazer, quando a gente fala assim, aquela pessoa é uma mulher ou é um homem de Deus, a pergunta que você tem que fazer e responder é: mas eu sou uma mulher de Deus? Eu sou um homem de Deus? Então nós precisamos entender que para andarmos dentro do direcionamento diário de Deus, direcionamento diário de Deus, nós precisamos ouvir o que Jesus disse para todos aqueles que querem segui-lo. Ele diz que antes de segui-lo, 3 coisas precisam acontecer conosco. Lucas capítulo 9, versículo 23, ele mostra claramente que 3 coisas precisam acontecer conosco antes de segui-lo. Às vezes nós achamos que é só levantar e segui-lo. Mas olha só o que ele fala. Ele fala em Lucas 9, 23 o seguinte: se alguém quer, ou se alguém quiser. Primeira coisa a ter em mente é a mesma coisa que foi dita em Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiseres. A primeira coisa é o exercício da nossa vontade.
Se nós não queremos, nós não damos nenhum passo. Então, o primeiro passo é querer. Nós precisamos querer. E eu não sei você, mas eu quero. Então, se você quer o direcionamento de Jesus, se você quer seguir a Jesus, então diga aí, eu quero. Outro passo, ele diz, além de se alguém quiser, ele diz, negue-se a si mesmo. Então, negar-nos a nós mesmos é compreendermos que nós não temos a capacidade de nos autodirigir para uma vida abençoada. Nós podemos até nos autodirigir, mas nós vamos tropeçar, nós vamos errar mais, nós vamos fracassar mais, porque o próprio Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. Então ele vai dizer que primeiro você precisa querer, segundo você precisa se autonegar, e por último ele diz, você precisa, antes de me seguir, tomar cada dia a sua cruz. Muita gente, e eu quero aqui tomar um minuto para dizer isso, que eu tenho falado isso em série de mensagem na nossa congregação. Muita gente confunde a cruz com um problema, com uma dificuldade, com um peso na vida, às vezes até mesmo com o cônjuge, até mesmo com o sogro, com a sogra, com o vizinho, com o trabalho, com o patrão, com o empregado. E a gente coloca um monte de coisa como se fosse a nossa cruz. Isso é a nossa cruz, esse filho é a minha cruz. Mas a cruz que Jesus disse é uma cruz que ele também carrega. Isso parece louco, mas Jesus já deixou a cruz faz tempo, mas essa cruz que ele nos manda pegar todo dia, pegue cada dia a sua cruz, ela não é aquela cruz que ele se entregou. Eu até acredito que era uma cruz que talvez para nós seja muito pesada. Por quê? Porque ele está falando de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então o que quer dizer? Amar a Deus é um amor horizontal, amar o próximo, um amor, amar a Deus um amor vertical, amar o próximo, um amor horizontal. E então ele diz, pegue essa cruz a cada dia e siga-me e ande na minha direção ou ande direcionado por mim. Então que hoje eu e você possamos ter uma decisão muito firme de não atrapalhar o que o Espírito está fazendo, de não extinguir o Espírito dos nossos projetos, dos nossos propósitos, da nossa vida. Esse é o direcionamento diário para hoje. Não extingais o Espírito. Eu espero profundamente que você esteja sendo abençoado, edificado e que estas lives de direcionamento diário possam realmente mudar destinos, mudar rumos, não é? Eu também quero dizer para você que você que ainda não sabe, nas terças-feiras, às 22 horas, eu faço uma live aqui voltada para as questões mentais, emocionais, psicológicas, e por que não dizer que entre essas ministrações o Senhor acaba trazendo algo dele para nós também. Então gostaria de, desde já, convidar você a participar dessas lives, tá bom? Então eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida e que a sua família, a sua casa, a sua cidade, não é, seja abençoada pelo Senhor e que hoje você decida a regozijar-se sempre, a orar sem cessar, a em tudo dar graças e a não atrapalhar a obra do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero, Deus, te adorar, te louvar, te exaltar e te agradecer, porque o Senhor, ó Deus, um dia decidiu morar dentro de nós
através do Espírito Santo. Ó Deus, o Senhor está aqui. O Senhor está na vida de cada serva e servo teu que um dia desejou, um dia decidiu entregar a sua vida e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, que o Senhor esteja abençoando cada detalhe dos projetos dessa pessoa. Que o Senhor esteja, ó Deus, visitando e orientando em cada passo desse dia. E que nós, ó Deus, a cada dia, orientados pelo Teu Espírito Santo, possamos, ó Deus, desfrutar do melhor dessa terra. Que nós possamos desfrutar de um direcionamento muito especial, o direcionamento diário que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que a Tua palavra, ela encontre, ó Deus, lugar no coração de cada um de nós. Que a Tua palavra encontre lugar nas decisões de cada um de nós. Eu louvo o Senhor, eu abençoo cada vida que fez parte dessa live hoje, cada vida que está, ó Deus, vendo essa live em qualquer outro dia e horário. Ó Deus, muito obrigado e que a bênção do Senhor repouse, a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor, a unção do Teu Espírito Santo dirija, conduza, controle a vida de cada um de nós. Nós oramos com muita gratidão no nosso coração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, no direcionamento diário.